Fala, labareda! Vamos ler Apocalipse. Vou fazer um estudo aqui com vocês de maneira expositiva, trazendo os textos bíblicos para dar um pouco mais de clareza sobre o que a gente entende sobre Apocalipse, né, e tirar a concepção das pessoas da ideia de que Apocalipse é o livro do medo, né? É o livro do fim do mundo, é o livro que vai cair o meteoro, é o livro das pragas, é aquilo que Hollywood coloca, né? E a gente acaba absorvendo como verdade sem ler o que o livro está falando, tá certo? Então o que a gente vai fazer? Apocalipse, ele tem 22 capítulos e ele tem uma sequência de eventos que eles vão progredindo até a volta de Cristo, né? Até a volta de Cristo, o estabelecimento do reino de Cristo. E a gente vai entender aqui capítulo por capítulo de maneira expositiva, vendo os textos, aprendendo com eles, entendendo a simbologia de cada texto, de cada capítulo, para a gente entender o que o livro está trazendo, né? Identificar a esperança da volta de Cristo, que é o assunto do livro. Então todos os capítulos falam da esperança da volta de Cristo. O foco do livro é sobre a volta de Cristo, é sobre termos esperança sobre isso, e daí que vem o nome Apocalipse, né? Apocalipse significa revelação, simplesmente isso, não significa fim do mundo, né? Tanto que a gente vê às vezes notícias, filmes que falam dos eventos apocalípticos. Aí eu fico pensando, mas eventos de revelação? Como que é isso, né? É simplesmente isso, significa revelação, revelação das últimas coisas que vão acontecer, revelação das últimas coisas para estabelecimento do reino de Cristo, revelação da glória de Cristo, da volta de Cristo, da esperança da salvação em Cristo. Então, o foco do livro é esse, é sempre Cristo, a glorificação de Cristo e a esperança da volta dele. É isso que o livro fala. A gente não precisa ter medo, não fica tremendo, não precisa ler todos os outros livros da Bíblia e não ler o Apocalipse, que ele é um livro importante e um livro que traz bastante conhecimento pra gente. Tá certo? Então como que a gente vai fazer isso? É uma sequência, a gente vai separar por capítulos, às vezes 3 capítulos, às vezes 4 capítulos, pra gente falar, porque geralmente ele tá dividido em assuntos, tá? Então o capítulo de 1 a 3, ele foca a revelação para a igreja, para as igrejas, né? Jesus falando para as igrejas. Aí do capítulo 4 a 7 tem a visão do trono e dos 7 selos. Aí o capítulo 8 a 11 você vai ver a visão das trombetas. Do capítulo 12 a 14 a visão do anticristo e todo o sistema maligno que ele começa a criar ali, né, para tentar estabelecer um reino, né? No capítulo 15 a 16 a gente vê as 7 taças da ira de Deus, tá? O capítulo 17 a 19 é a visão sobre a queda do anticristo e do reino que ele tentou estabelecer. E no capítulo 20 a 22 fala do juízo final, da volta de Cristo e estabelecimento do reino de Cristo. Então a gente vai separar os assuntos dessa forma. Então nesse vídeo a gente vai ver os 3 primeiros capítulos apenas e ter um pouco mais de clareza sobre o que o texto está falando, as igrejas e a simbologia envolvida em cada assunto, tá certo? No meio disso a gente vai falar um pouco de números, porque não números do livro de números, mas os números, o que eles significam nesse livro. Então 3 a trindade, 7 da perfeição de Deus, 10 do cumprimento, do propósito, da realização. Então do 12 que é a organização através da fé, que a gente vê 12 apóstolos. Então a gente vai entender o significado desses números dentro do livro e entender que esses números enfatizam algo, para nos ajudar a compreender o cumprimento das promessas e das profecias que o livro traz. Então é isso que a gente vai explanando com calma. Então hoje a gente vai fazer o capítulo 1 e o capítulo 3. Né? E para a gente começar, o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, quando ele esteve preso, né, deportado pelo imperador Domiciano na ilha de Patmos. Tá? Domiciano em certo momento se declarou um deus, desejou ser adorado e, claro, obviamente, o apóstolo João não seguiu esse ser, né, do imperador, e ele foi deportado para aquele local. Tá? João era o último apóstolo vivo. Isso é bem interessante, que vai fazendo nos entender a entrada do livro de Apocalipse, né? Ele é o último apóstolo vivo,
e preso agora, né? E aí você fica imaginando, o último apóstolo vivo, claro, tem os remanescentes, a gente viu na história da Reforma Protestante, na época de Domiciano, Policarpo de Esmirna, Clemente de Roma, uns caras que ali na mesma ocasião viviam, mas também foram mortos. Mas é aí que a gente precisa entender o propósito da introdução do livro de Apocalipse. É João manifestando a esperança para os crentes que estão fora, falando assim, e agora? O que vai ser de nós? O império está matando todo mundo, está mandando para a ilha preso, né? Então, o que vai acontecer com o evangelho? O que vai acontecer com os cristãos? Né? E aí vem o livro de Apocalipse para trazer esperança. A gente vai olhar para o livro nessa ótica, né? É a esperança do cristão, está no livro do Apocalipse. Ok? Então ele foi escrito por João, ele estava lá na ilha de Patmos, o imperador Domiciano colocou ele lá. E a gente vai começar aqui com o capítulo 1, verso 1 do livro, tá certo? Que fala assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Vou dar uma pausa aqui. Olha só, revelação de Jesus Cristo. Então vamos separar aqui, ó, por partes. A qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Ok? As coisas que brevemente devem acontecer. Tem tradução que nem tem o brevemente, mas as coisas que devem acontecer. Então, o que deve acontecer não é algo aleatório, não é algo que possivelmente, não é algo que talvez. É algo como se obrigado a acontecer. É algo que vai acontecer. É o deve de dever, né? É o cumprimento de algo. Não é possivelmente, talvez, é deve. Deve acontecer porque é algo que foi determinado para que aconteça, tá certo? E aí eu li um negócio que eu nunca tinha percebido durante muito tempo. Fala assim: e pelo seu anjo enviou e notificou a João. Então Jesus enviou um anjo para que ele notificasse João sobre algo nesse primeiro momento. Ainda não é o momento que ele é arrebatado. Você vai ver lá no verso 9 que ele é arrebatado em espírito e Jesus já fala com ele e mostra todas as coisas. Mas inicialmente parece a revelação que o anjo está dando porque Jesus mandou entregar algo para João. Tá? Então, ó, e enviou e notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado o que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que estão nela escritas, porque o tempo está próximo. Então, o anjo fala assim, ó, quem lê esse livro, tudo aí que vai ser revelado para você, vai ser abençoado, vai ser bem-aventurado, vai ser feliz, vai ter esperança, vai ser motivado. É isso que ele está falando aqui. E aí no verso 4, João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono. Esses 7 espíritos eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas não são 7 espíritos aleatórios de Deus que estão lembra, o número ele tem um significado. Então o primeiro significado que a gente pode identificar aqui é a plenitude divina. Então os 7 espíritos a gente vai ver lá em Isaías, espírito de sabedoria, espírito de conhecimento. Isaías capítulo 11, no verso 2 vai falar sobre isso. Eu não vou ler aqui agora porque mais pra frente a gente vai entrar nesse assunto. Mas são os 7 espíritos que mostram a plenitude. Então 7, plenitude divina, sagrada, espírito, que é o Espírito Santo. Então, 7 formas do Espírito Santo agir, com conhecimento, com sabedoria. Então, a gente vai ver todos esses detalhes, tá? Não agora. Mas vamos lá. E aí, no verso 7, o anjo conclui. Tá? Eu dei uma pulada aqui. Fala que ele nos fez reis, sacerdotes e tudo mais. Lavou nossos pecados. E aí, no verso 7, ele conclui. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Eu não vou entrar nesse assunto, mas quando chegar na escatologia a gente vai ver se realmente as pessoas vão sumir no arrebatamento. Vai depender de qual forma escatológica você entende, né? Se todo olho vai ver ou as pessoas vão sumir de repente, né? Vou deixar uma pulga atrás da orelha aí para vocês, mas vamos lá. E aí o anjo conclui: eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo que os transpassaram. Então, lembra do assunto do livro, a intenção do autor aqui, no caso, a revelação que está sendo dada para o João.
João, você está preso, só tem você. Imagina os crentes lá, sozinhos, sendo perseguidos e mortos. Eles não estão vendo mais esperança. Mas nessa carta, a gente vai, nesse livro, a gente vai falar o seguinte: ele vem nas nuvens e todo mundo vai ver, tá? Então, isso já é o primeiro ponto-chave sobre a esperança da volta de Cristo. Então, lembra que a intenção do livro, o que está acontecendo, o contexto histórico e tudo que está acontecendo ali, tá? Então, ele vem. É o que o livro inicia assim. Ele vem. Não se preocupem, vocês estão aí sendo perseguidos, mas ele vem, ele vai resolver isso. E a gente vai ver essa revelação progressiva até o juízo final. Então, nada do que eles passaram foi em vão. Tá certo? E aí no verso 8 a gente já vê Jesus entrando e falando, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e o que há de vir, Todo-Poderoso. Tá? E aí no verso 9, João, ele vai explicar que ele foi arrebatado, e daí por diante. Ele fala assim, ó: eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Lembra por que ele foi preso? Tinha um imperador que se achava Deus e falou assim: Jesus ou eu? Não, é Jesus. Então você vai para a ilha, tá? Vamos deportar você para lá. É basicamente isso. E aí ele conclui não, ele inicia, né, melhor dizendo: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Dia do Senhor aqui na tradição da igreja pode ser o domingo, mas também na tradição judaica pode ser o sábado, que é o dia do descanso, tá? Então possivelmente era um desses 2 dias. Eu acredito mais que seja no sábado, porque eu tenho uma visão sobre a ressurreição, mas não vou entrar aqui nesse detalhe agora, mas vamos lá. Aí no verso 11, Jesus falando com ele. Então, ó, iniciou com o anjo trazendo uma notificação para João. E essa notificação, ela finaliza com Jesus, com a fala de Jesus: eu sou o alfa e o ômega. Beleza, agora João vai ter o arrebatamento. Não é mais a notificação. Agora para ele pessoalmente vai ser apresentado todas as coisas que Jesus quer revelar. Tá certo? E é interessante a gente parar para pensar que o apóstolo Paulo fala que ele foi até o 3º céu, né? E que ele viu coisas que ele não podia contar, né? E a gente se parar para pensar, por que será que ele não pôde contar? Tá? É só uma conjectura que eu estou fazendo aqui. Será que é porque o João precisava revelar isso? Porque Deus já tinha um propósito através da vida de João? Né? Então, olha que interessante a gente ligar os pontos aí nesse sentido. Mas vamos continuar. No verso 11, né? O que vê, escreve num livro e envia 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiátira e a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E verso 12: e virei-me para ver com quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio desses 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, de uma veste comprida e cingido o peito como um cinto de ouro. Interessante a visão que João está tendo aqui nesse momento. Ele olha e ele vê 7 castiçais, e no meio desses 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, ou seja, Jesus andando no meio desses 7 castiçais. E no verso 20 a gente vai ver lá que é revelado o que é isso, né? O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e os 7 castiçais de ouro. 7 estrelas são anjos da igreja, que a gente pode fazer a referência sobre os líderes da igreja, os pastores, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, não 7 igrejas, literalmente só as 7. Lembra? De novo, o número 7, a plenitude de todas as coisas. A igreja de Deus estabelecida da terra. E as 7 igrejas, depois que a gente olhar para elas, a gente consegue olhar um padrão em cada uma delas, que a gente consegue identificar até na nossa vida, ou na igreja que a gente frequenta, ou que a gente já frequentou, ou conhece, né? E aí a gente vai vendo o que Jesus está apontando aqui. Ele já está julgando tudo aquilo, né? Mas vamos voltar para o texto aqui para a gente entender essa ideia do Jesus no meio dos castiçais. Tá? Então Jesus no meio dos castiçais ele andando na igreja, ele andando no meio da igreja, e esses versículos a seguir me causam um temor muito grande, porque a gente não vê, mas ele está lá, né? Ele está andando no meio da igreja, e andar no meio da igreja é tipo assim: a igreja é minha, eu vou por onde eu quero aqui, eu passeio no meio das igrejas, eu estou em todas as igrejas. Esse é o que o texto está nos revelando. O Filho do Homem no meio dos 7 castiçais. Tá?
E ele está vestido até os pés, uma veste comprida e cingido o peito com um cinto de ouro. Então essa é uma visão que o João está tendo, é das vestes de como se fosse um sacerdote, mas também uma veste de rei, até os pés com o cinto de ouro no peito, como se fosse a roupa do sacerdote. E aí isso nos leva a Jesus ainda como um mediador, né? Só que também rei, né? Ele no meio da igreja, ainda mediando o propósito da igreja, sendo o sacerdote, aquele que lavou os nossos pecados, aquele que nos curou, aquele que nos libertou, aquele que nos colocou em posições celestes. Então esse é o mediador que ele está olhando aqui, ainda com vestes de rei e com vestes de sacerdote ao mesmo tempo. Ele está olhando para Jesus, mediador e rei. Vamos continuar aqui. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, os olhos como chamas de fogo. Que interessante isso, né? A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. Isso nos aponta santidade e eternidade. Porque, pense bem, alguém que envelhece fica com os cabelos brancos, mas Jesus não envelhece, porque ele está na eternidade. E quando ele fala assim, seus cabelos eram brancos como a neve, ele é santo e ele é eterno. O cabelo ele aponta para um tipo de idade, né? Só que não idade igual a nossa, de dias, de anos que a gente envelhece, mas algo eterno, de um tempo eterno, que é o tempo que Jesus está nesse momento, na eternidade, como alguém eterno, alguém que não envelheceu, mas tem o cabelo branco, porque ele está na eternidade, ele está desde antes da fundação do mundo até hoje e sempre será. E os olhos como chama de fogo. Então, esse é interessante, né? A gente já pensa assim, o olho pegando fogo e tal, tem até um louvor que fala isso, tem fogo nos olhos. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? Que é Jesus andando no meio das castiçais, que são a igreja, como mediador, como sacerdote, mas como rei, mas também os olhos de fogo. Isso mostra a onisciência dele. Ele vendo tudo, né? E esse ver tudo, o fogo nos olhos, apesar dele ver todas as coisas, ele também vê as impurezas. E quando fala de fogo, o fogo ele refina as impurezas. Então ele está vendo todas as coisas, ele tem a ciência sobre todas as coisas, e esse fogo nos olhos é o fogo que a gente pode pensar que ele está vendo aquilo que o que é impuro em nós e que precisa ser purificado. Então ele está andando na igreja porque ele está vendo o que precisa ser purificado. A onisciência, aquele que sabe, que vê todas as coisas, vê o que é bom e o que é ruim. Aquilo que é puro, que foi purificado pelo fogo, mas aquilo que também precisa ser purificado, queimado e retirado. Ele está vendo todas as coisas, ele não está só andando aleatoriamente no meio da igreja, ele está vendo tudo. E aí quando a gente vir para as igrejas, a gente vai ver essa afirmação, tá? A gente vai chegar lá. Vamos embora. E os seus pés eram semelhantes a latão reluzente. Alguns versículos e algumas traduções falam que era bronze polido, né? Como se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como voz de muitas águas. Esse bronze, a referência que a gente consegue entender sobre esse bronze, se a gente olhar lá no Antigo Testamento, a gente vai encontrar os altares que eram feitos de bronze, onde traziam sacrifício pelos seus pecados, onde confessavam seus pecados, onde eram julgados os seus pecados através do altar de bronze, com sacrifícios que eram colocados ali, né? E se a gente parar para pensar, ele está andando, ele está vendo tudo, ele é eterno, e agora ele também, cada passo que ele dá é um passo de julgamento. Os pés de bronze que mostram a autoridade que ele tem para julgar. Aquele que olha para o homem e julga o homem. Agora Jesus andando mostra um movimento no meio da igreja de correção, né? Uma correção através da sua autoridade por causa dos pecados, para corrigir as nossas falhas, para corrigir a nossa vida. E esse era o objetivo do altar. Você levava o sacrifício no altar de bronze porque você precisava corrigir a sua vida. Você precisava de uma repreensão por causa do pecado. Então você pagava aquele... Agora os pés de bronze é essa autoridade que repreende a igreja por causa do pecado. E logo em seguida ele fala: e a sua voz como uma voz de muitas águas.
Olha que interessante. Eu posso pensar que João estava numa ilha e tinha ondas batendo numa rocha. Toda vez que ela batia, fazia um estrondo, aquele estrondo de mar batendo nas pedras e tudo mais. E se a gente parar para pensar, essa pode ser uma referência que João está utilizando para explicar. A voz dele calava todos os outros sons. Era um estrondo que silenciava tudo. Então, a voz de muitas águas é aquela voz, quando Jesus fala, tudo na gente aquieta. O estrondo da voz de Jesus mostra a autoridade e o poder que ele tem, e a partir do momento que ele abre a boca para poder falar, como voz de muitas águas, isso causa um silêncio na nossa alma. Todos os outros barulhos, os outros sons, as outras vozes são silenciadas quando Jesus fala. Por quê? É voz como muitas águas. É como se fosse aquela onda batendo na rocha, talvez quando João estivesse lá na ilha, falando assim, olha o barulho que essa onda faz. É assim que eu estou vendo essa voz. Voz como muitas águas, voz poderosa, voz estrondosa, mas que silencia todos os outros sons, todas as outras vozes. Então quando Jesus fala, todas as outras vozes silenciam, porque a voz dele é mais alta, é mais poderosa. Tudo para quando Jesus fala, porque nenhum som pode sobressair quando o rei está falando. Então vamos lá. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Então a gente está vendo aqui, ele tinha da sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada. Então no verso 20 a gente viu aqui, essas 7 estrelas são esses anjos que também podem ser identificados como líderes, como pastores dessas igrejas, que são os castiçais, né? E está na sua destra, e destra é o lado direito. A gente, quando olha o lado direito, com a Bíblia falando, é sempre uma posição de honra, né? Jesus sentado à destra. Então a gente começa a entender que o lado direito tem um significado de honra, tem um propósito de honra, né? E na mão direita estão todos esses líderes, esses pastores, né? E quando a gente olha para isso, a gente para e pensa, é lugar de honra, mas também de responsabilidade, porque ele complementa. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Essa espada ela é afiada, ela corta de 2 lados, né? E saía da boca, que é a palavra. Então, tanto essa palavra saía para esses que estão na sua mão direita, quanto para aqueles que esses passavam. Então, um pastor que prega numa igreja, uma pessoa que está pregando, uma pessoa que está ministrando, ela está ministrando aquilo que Jesus fala. É a palavra, tá? A palavra de Deus, é a espada de 2 gumes, é a espada afiada que saía da boca de Cristo, é a espada tanto para as estrelas quanto para os castiçais, né? Tanto para a igreja quanto para os anjos dessa igreja, que são os pastores. Então é uma espada que ela corta para todos os lados, ela é super afiada, então ninguém escapa dessa espada. E quando Jesus fala na sua igreja, ele fala através desses líderes, através desses pastores, né? Só que a palavra tanto é para quem está ouvindo, quanto é para quem está falando. Tem uma espada de 2 gumes, super afiada, que sai da sua boca. E a gente vai ver isso quando ele fala lá para algumas igrejas, ele fala sobre isso. Que a palavra dele é a coisa mais importante dentro de uma igreja. Não é a pessoa que está pregando, que está ministrando, quem está cantando, qual é o dia, se é de manhã, se é à noite, se está calor, se está frio. O importante é a palavra de Jesus está sendo ministrada, o que Jesus falou está sendo falado. Hoje a gente tem a palavra de Deus, então a palavra diz que ele é o verbo, né? E o verbo se fez carne. Então a própria Bíblia é a codificação de Cristo, para que a gente pudesse ter contato com ele em todos os momentos, não só espiritualmente, mas lendo. Então toda vez que eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou com o autor junto, e ele está me explicando, né? Então, quando Jesus fala que ele tem na sua mão direita as estrelas dessa igreja, que são os anjos, que são esses pastores, ele tem o controle, isso fala de governo, ele tem o controle e o governo sobre as igrejas e sobre essas lideranças. Então, e ele tem uma palavra para todos eles, né? E essa palavra é cortante. O homem carnal, ele não entende as coisas espirituais. E quando a palavra vem, é para revelar o que é espiritual, né? Então, essa espada de 2 fios, super afiada e aguda,
que saía da boca dele é Jesus falando para a sua igreja. É Jesus falando através dos seus líderes para a igreja. E também para os líderes, porque é uma fiada de dois gumes. Ela corta tanto na ida quanto na volta, para cima quanto para baixo. Não tem um jeito que ela não corte, porque ela é afiada, ela é aguda, e toda vez que ela é anunciada, ela causa uma transformação. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Então algumas traduções falam como o sol do meio-dia, aquele sol mais quente, mais brilhante. Então ele está olhando para Jesus e vendo a sua glória de uma maneira esplendorosa. Ele brilha, não dá para olhar, tenta olhar para um sol do meio-dia. Então é isso que João está usando como referência. E aí no verso 17, e eu quando o vi caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então ele não tem o controle só das igrejas, ele não tem só o controle dos líderes dessa igreja, ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle sobre a morte, ele tem o controle sobre o inferno, ele tem a chave. E aí a gente olha que todo esse processo dele andar no meio das igrejas mostra um julgamento, mostra um controle, um governo, e que ele está vendo todas as coisas, e ele está falando, inclusive. Mas que depois a gente vai ver quando ele começa a falar para as igrejas no próximo vídeo, ele trazendo a correção, a tua palavra, tudo que ele sabe, né? Porque ele tem o governo, tem o controle. E ele traz o que está errado e o que está certo. E se não se consertar, está perdido, porque ele tem as chaves do inferno. Né? Ele até fala para a igreja de Éfeso: se você não se consertar, se você não se arrependeu, tira o seu castiçal do meio das outras. Então eu não vou andar mais no teu meio. O único destino para quem desobedece é o inferno. E eu tenho a chave do inferno. Então ele está mostrando a sua autoridade, o seu poder, o seu julgamento. Ele não veio mais agora só para poder morrer na cruz, igual. Agora ele veio para julgar, ele volta para julgar. É o julgamento. E a esperança da igreja é essa. Você viveu de maneira correta, você tem uma vida que você busca um relacionamento com Deus. Então, na sua volta, você pode ser encontrado como uma dessas 7 igrejas ou em uma dessas, né? Porque a gente vai ver que tem igrejas que ele fala: tem gente aí que vai para o inferno, mas tem gente aqui que não vai porque eles não se misturaram, mesmo estando dentro da mesma igreja. Então isso aponta para nossa realidade como igreja, né? Qual voz eu estou ouvindo? Jesus está falando, a espada está saindo da sua boca através dos líderes, para a igreja. E como que eu estou recebendo isso? No próximo vídeo a gente vai falar sobre as 7 igrejas, tá?